Olá, galerinha do quarto ano, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre conosco. E vamos a mais uma aula de história. Hoje vamos continuar falando sobre os deslocamentos pelo atual território brasileiro e como esses deslocamentos contribuíram para a formação do Brasil. Vamos lá, pegue o seu livro didático e abra lá na página 24. O Rio São Francisco é a criação de gado. Nos primeiros anos, após a chegada dos portugueses, no mesmo espaço onde se plantava cana-de-açúcar, também se criava gado. Com o crescimento do rebanho de bois e vacas, os criadores se deslocaram em direção ao interior do território. Franz Porsche foi um pintor holandês que no século XVII viveu no nordeste do Brasil. A pintura reproduzida é de 1638 e retrata um carro de bois sendo conduzido por escravizados. Possivelmente o personagem atrás da carroça é o feitor e os trabalhadores parecem transportar cana-de-açúcar ao fundo. É possível observar uma propriedade rural e o rio caudaloso que separa os ambientes. Então vamos observar. Vejam o rio, onde é citado no texto, um carro de bois, aqui um escravizado, provavelmente aqui o feitor, né, que é a pessoa que fiscaliza o serviço de outros trabalhadores, e aqui atrás uma propriedade, não é? Provavelmente uma fazenda, né, de criação ou de plantação de cana, de açúcar ou de café. Então vamos lá continuar. Os criadores de gado conduziam os rebanhos margeando os rios em direção ao interior do Nordeste e Sul do Brasil. Vamos lá para a próxima página, página 25. As fazendas de criação de gado se expandiram pelo sertão brasileiro e sul do Brasil. As famílias que se instalaram nesses locais formaram vilas e criaram caminhos que ligavam o interior às cidades do litoral. Também iniciaram a produção de derivados do leite e da carne de sol, comida típica das áreas de sertão. Vender gado em grandes feiras do Nordeste era outra atividade praticada por essas famílias. Os vaqueiros eram muito habilidosos com o couro e costuravam as próprias vestimentas. Chapéu, casaco, denominado gibão, perneiras e sandálias. Eles trabalhavam usando cavalos como montaria, animais que os ajudavam na condução do gado. A carne de sol ficou assim conhecida por causa da forma como é preparada. É coberta com sal e depois colocada ao sol para secar. No passado, como não havia geladeira, secar pedaços de carne era uma maneira de conservar esse alimento para que não estragasse rapidamente. Então, como vocês podem observar aqui na imagem, esses eram os vaqueiros nordestinos, montados em cavalos e vestindo gibão e chapéu de couro, ok? Então, continuamos lá na página 26, na seção Outros Olhares. Leia esses versos da literatura de cordel que fazem parte da obra História do Boi Misterioso, escrita por Leandro Gomes de Barros. Então, vamos lá. O coronel perguntou-lhe: de que parte é o cavalheiro? Do sertão do Mato Grosso, respondeu o tal vaqueiro. A que negócio é que vem? Perguntou-lhe o fazendeiro. Venho a vossa senhoria a mandado do patrão, ver um boi misterioso que existe neste sertão. Então, vamos lá, pessoal. Pegue o seu lápis e vamos começar
a resolver o nosso exercício. Vamos lá? Qual é o cenário dessa história? Bem, como aqui mesmo diz no texto, que o cenário aqui é o sertão, ok? Anote aí, se precisar pode dar uma pausinha no vídeo, ok? Mas volta para cá, tá bom? Aqui na questão B, o que o vaqueiro procura? Bem, o vaqueiro procura por um boi misterioso. Aqui no item C, diz que é para você se reunir com um colega, mas na situação atual, vocês estão em casa, mas aí vocês podem conversar com os familiares de vocês e podem colocar aí como seria o boi misterioso procurado pelo vaqueiro. Descrevam, imaginem como seria esse animal, ok? E podem fazer as anotações de vocês. Vamos lá para a página 27. Você sabe o que é literatura de cordel? Pesquise e anote no caderno as principais características da literatura de cordel. Bem, essa atividade eu vou deixar para vocês fazerem só, né? Aí em casa, façam as pesquisas, anotem e depois vamos conferir a resposta de cada um de vocês. Vamos lá agora para a sessão lápis na mão. Vamos relembrar o que foi estudado sobre a expansão do território brasileiro? O mapa abaixo representa locais onde havia cultivo de cana-de-açúcar e criação de gado. Leia-o com atenção e responda às questões. Bem, gente, vamos ver aqui o título do mapa, cultivo da cana-de-açúcar e a criação de gado. Bem, observando aí no livro de vocês, na legenda, dá para perceber que aqui, na cor rosa, é a ocorrência do pau-brasil. Na cor verde, nós temos a cana-de-açúcar e na cor marrom, nós temos a pecuária, ou seja, onde tem a criação de gado. Então, vamos dar uma olhada aqui. Observem que aqui, nessa parte do litoral do Nordeste, nessa época ainda tinha bastante pau-brasil, apesar de saber que foi um tipo de árvore que foi muito devastada aqui, mas ainda tinha nessa época, não é? Aqui, mais para o interior, é que nós temos, aqui no interior do Nordeste, a pecuária, tá? Onde era a criação do gado. Aqui também no sul do Brasil também tinha a criação de gado, a pecuária, tá? E nessas partes aqui verde, no litoral do Nordeste, a plantação de cana-de-açúcar. Então, vamos lá resolver a nossa atividade. Em qual região do território se desenvolveu o cultivo da cana-de-açúcar? Então, como nós vimos aqui, o cultivo da cana-de-açúcar se desenvolveu nas proximidades do litoral da região Nordeste. Vamos ao item B. Cite 2 motivos que fizeram os criadores de gado se deslocarem para o interior. Então, vamos lá. Os criadores de gado se deslocaram pelo território porque, além de ter aumentado o número de animais, houve uma expansão das plantações da cana-de-açúcar. Então, se precisar, dê uma pausa no vídeo e volte para cá. Item C. Em que regiões do território os criadores de gado se estabeleceram? Bem, os criadores de gado se deslocaram para o interior da região Nordeste e também para a região Sul, de acordo com como nós vimos aqui, tá, gente, no mapa. Então, pessoal, mais uma aula chega ao fim. Beijo no coração de cada um, fiquem com Deus e até a próxima aula.